Ó, vamos continuar aqui o assunto agora da Halachá, que a gente estudou da Daf Yud Zayin. A parte da Halachá que a gente viu, a gente liga um pouco com a Halachá, até para ficar com algo mais claro, né? A gente vê discussões da Gemara, a gente vendo a Halachá, a gente vê qual a ideia que ela foi para a Halachá. Então vamos ver. A Gemara fala o seguinte, aqui no Shulchan Aruch, a gente vai ver Shulchan Aruch, o Rambam, vamos ver. Mitzvah ta'anaka, a mitzvah de dar presentes pro escravo. Kola meshaleach avdo, assim está escrito então na Halachá, toda aquela pessoa que manda o seu escravo embora, ve'amato, escrava, reikam, over belo ta'aseh, sem dar presente nenhum, ele está transgredindo uma mitzvah negativa da Torá, lo ta'aseh, fazendo isso. Quer dizer, ele manda embora, o escravo se liberta depois de 6 anos, etc. Ele está transgredindo, sem dar presente, uma mitzvah negativa da Torá. O que quer dizer uma mitzvah negativa da Torá? É como se fosse, a Torá fala, não coma taref, não coma porco. Assim também é uma mitzvah negativa. Aqui também é uma mitzvah negativa, ele não pode libertar ele sem dar presente. Ok? Então, mesmo aquele que está saindo depois de 6 anos, ou aquele que está saindo depois do jubileu, ou bemitat dono, quando falece o dono, que ele está se libertando, falando daquele escravo que já ficou 6 anos, continuou, então quando falece o dono, ele ia se libertar no jubileu, mas antes disso o dono dele faleceu, ele está livre, também para ele tem que receber presentes, a escrava judia, ou bessimanim, a escrava também que saiu com algum desses motivos, ou bessimanim, com sinais, que ela sai com os 12 anos, arei elu manikim laem, todos esses vão receber presentes, aval yotze begiron kesef el manikim laem. Então a Halachá fala, ficou para a Halachá, não como o Rabi Meir que a gente viu na Gemara, que tem discussão, ficou na Halachá que aquele escravo que pagou a diferença que faltava de trabalho para ele, ou seja, digamos que ele foi vendido por 6 mil reais, então estava faltando um ano, então um ano corresponde a 1.000 reais, ele foi lá e pagou, então ele se libertou. Então, para esse escravo, não tem a mitzvah de dar presentes. Continua. Quem recebe isso? É ele, é o escravo que recebe. A escrava, a judia que ela está saindo, né, jovem, ela tem até 12 anos, então quem recebe é o pai dela. Também algo que ela achou, também é o pai dela que recebe. Isso a gente viu da vez passada, né, na semana passada. Mas se faleceu o pai dela antes dela receber, ela recebe e não quem? E não os irmãos. Não os irmãos, ela que vai receber. Hanakala borer, será que tem presente para o que foge? Aquele que fugiu e chegou ao jubileu, o 50º ano, quando ele era fugitivo, ele se libertou dessa forma, não precisa dar presente para ele. Então chegou o jubileu, ele se libertou, ele não vai receber presentes, como a gente viu. Então isso entrou para a Halachá também. O que foge? Será que ele precisa completar os 6 anos? Aquele que ou o escravo que se vendeu, ou que o Beidin vendeu ele e ele fugiu, ele precisa completar os 6 anos. Vem pagar boi ovelha ou tzerich, mas se chegou o jubileu, ele está livre. Agora vamos falar. Ele foge e chega justamente ele se liberta. Ele sabe que agora vamos falar sobre o que ficou doente. Halá, ficou doente. Ben shechalá shana achar shana, mesmo que ele ficou doente atrás de ano. Ou shechalá cholaim mekutaim, ou ele ficou doente parcelado. Não tem diferença, a gente conta a época, os dias que ele ficou doente. Imakol pachot me'arba shanim, se tudo contou menos de 4 anos, ou livre mian sheish, vai entrar na contagem dos 6 anos. Avalim halar, baixanim, mas se completou 4 anos, o tempo todo que ele ficou doente,
Hayav Leashlim, ele vai precisar completar esses 4 anos. Kol Yemei Acholi, todos os dias que ele ficou doente. Bamed Varim Amorim Shem Chashvim Yemei Acholi. Quando que a gente considera isso, conta isso os dias de doença? Kshaya Acholio Kaved, quando a doença dele era pesada. She'en Yachol Asot Melachá, que ele não podia trabalhar. Avalim Lo Acholio Kaved, mas se a doença não estava pesada, ele Yachol Asot Maseh Machat, ele podia fazer algumas coisas leves, como costurar. Afilu Chalá Kol Shesh Olim Lo, até mesmo se ele ficou doente desse tipo, os 6 anos, valeu. Tá? Isso aqui a gente viu. Deixa eu ver se... E recebe presente também. Tá, então até aqui a gente viu na Gemara. Agora tem uma pergunta interessante nos Achronim, depois os Rabanim, legisladores, depois que viram estudando essa Gemara, tiveram perguntas para eles. Agora, perguntas mais atuais. A gente está estudando de escravos que, desde que destruiu o templo, a gente não tem, né? Então, perguntas mais atuais dá para tirar dessa Gemara. A Gemara, vendo essa mitzvah da Torá, que tem que dar presente para o escravo, os Rabanim, os legisladores, começaram a pensar, será então que o empregado, quando ele vai embora, precisa dar para ele presentes ou não? Precisa dar um agrado que ele trabalhou tantos anos com você ou não? Você paga por mês, você paga por dia, tudo bem, você não deve nada a ele. Ele recebeu o salário dele certinho. Que? Hoje em dia é o costume. Hoje o costume no mundo todo, né, é dar uma retribuição monetária. Isso. Pelo fato dele ter trabalhado quanto tempo você. Os legisladores, olhando essa Gemara, eles começaram a analisar se deve dar ou não. Porque a gente está vendo aqui que tem a mitzvah da Torá de dar presentes para um escravo, quando ele sai ou não. Será que da Torá dá para tirar alguma prova daqui? O que vocês acham? Então vamos ver então. Besefer Achinuch. O escravo você dá geral com... Vamos ver. Tá bom, tá bem. Besefer Achinuch. Sefer Achinuch é um livro que explica as mitzvot. Né? Ele escreveu todas as mitzvot que tem na Torá e ele dá uma explicação. Então, sobre essa mitzvah, ele fala o seguinte: Katav levaer shoresh mitzvah tanakai vedivri. Qual é a raiz, a fonte da mitzvah, do motivo da mitzvah de dar presentes para o escravo Yehudi na hora que ele está saindo? Leman nikne benafsheinu. Então ele escreve assim, que a pessoa, para ela adquirir dentro dele, para interiorizar nele, midot meolot, traços de caráter elevados, bons, ekarot, vichamudot, boas virtudes, ve'im anefesh ha'ikara ve'ameoleh nizkeletov. E assim que a pessoa, se é uma pessoa boa, ele vai ter o mérito de ganhar coisas boas. Vai ter uma pessoa boa, ele vai ter o mérito de ter uma boa recompensa. Ve'akelatov, Deus, o bom Deus, chafetz leitiv le'amor, ele quer fazer bem para as pessoas. Ve'odenu ve'adarnu ushenerachem al misha vadutano. Então ele falou para a gente, avisou a gente, para a gente ter piedade de quem trabalhou com a gente, benitenlo mishelano, e dado do que é nosso, betorat chesed, uma bondade. A pessoa está dando agora para o escravo, né? Coisa de graça, ele não está... Milvad mashe itneno imo, fora o que já tinha sido condicionado antes, latet lo bischaro, que ele tinha falado que ele ia dar pelo trabalho dele. A gente sabe, quando o escravo se vende, ele ganha um dinheiro. Ele se vendeu, ele ganha um dinheiro dele. Vedavar muskalo en tzorech larich bo. Então isso aqui é algo que não precisa nem se prolongar nisso. Assim fala o Sefer Achinuch. Isso aqui é lógico que esse é o motivo que a Torá falou. Venoeged mitzvah zo bescharim venekavot. Essa mitzvah, ela tanto para os donos homens, tanto para as donas mulheres. Rak bisman abait. Mas é só na época do Beit HaMikdash essa mitzvah. Por quê? Mishum she'en din eved ivri noeg ela bisman she'over noeg. Porque a lei do escravo Yehudi só existe quando o Yovel, o jubileu, existe. E quando que o jubileu existe? Na época do Beit HaMikdash. Mikol Makom, Av bisman hazeh, aí ele conclui assim, mesmo assim, até nos dias de hoje, Ishma Chacham ve'yosif lekach,
Um Raham, uma pessoa que analisa a Torá, ele tem que, do dele, continuar refletindo, She'im Sachar Echad B'nei Israel, que se ele alugou, contratou algum Yehudi, agora não escravo, não existe mais escravo, ele contratou algum Yehudi, Ve'avdozman Berubé, trabalhou para ele muito tempo, ou afilo Moá, ou até pouco tempo, She'anik Lo Betzeto Mi'imo Me'asher Berechu Hashem, que dê para ele, na hora que ele está saindo, um pouco do que Deus abençoou a ele. Ou seja, ele tem bastante, dá um pouco para essa pessoa que trabalhou com ele. Então, parece daqui que não é... A gente vai ver melhor aqui, a gente está analisando, tá? Mas a linguagem dele é que não é mitzvah da Torá. A mitzvah da Torá foi para o escravo, agora não tem escravo. É algo que a pessoa refletindo, ela vê que essa é a vontade da Torá e para dar para um empregado que trabalhou tantos anos. Alessod Divrei Hinur, agora isso é o Sefer Hinur, até aqui o Sefer Hinur escreveu. Sobre agora o Sefer Hinur, vieram outros rabinos depois, e escreveram o seguinte: Alessod Divrei Hinur, Katav Beshut Even Shoam. Então tem um Shut, um livro de perguntas e respostas, Even Shoam, Leatzdik Al Shenatnu Yad o Beidino, Latet Mikupah Shel Tzedakah Shel Chevrat Bikur Cholim. Para ele aconteceu o seguinte caso: tinha uma companhia, uma organização na cidade de visitar os doentes, e tinha uma pessoa que eles pagavam para fazer isso. E essa pessoa, esse shamash, ele estava parando de trabalhar. Então, eles falaram para pegar daquela cupá, daquela conta que tinha, daquela organização, que ele tinha uma conta, pegar daquele dinheiro, que talvez foi de doação, tal, que era pro Bikur Choli, para visitar os doentes, etc., mas pegar daquilo e dar para esse empregado que está indo embora. Leshamash HaChevra Shelo Aya B'Sharoto Lamshir Be'avudato Saf 300 rublos Kesef, aqui ele até falou o valor, quanto foi, 300 rublos de prata, Mishum Sheish Bezeh Gam Chiyuv Anaká. Eles falaram que aqui tem um assunto de Anaká. Anaká é essa mitzvah de dar presentes na hora do empregado ir embora. Então, se baseando no Sefer HaChinur, que tem também nos dias de hoje, ele usou isso, e assim ele decretou naquele Beidin. Chen Bishut Machazé Avraham, assim também no outro livro, Machazé Avraham, Katav Shadam Hashuv, colocou uma pessoa importante, Chayav Linog Lifnim Meshurat Adin. Ele deve ir mais do que a lei manda. Ou seja, a lei não exige, não obriga. A lei da Torá não obriga, mas ele tem que ir mais do que a lei manda. Então, dá para o empregado que está saindo da fábrica. Im, a fábrica shayach lerabim alehem inog lifnim mishurat adin shedin rabim kedin talmid chacham kemubal bekesem mishne beshut ramatz. Essa fábrica é do público, não sei qual a... Então, ele escreve que o público ele tem din de pessoa importante, que deve também sempre procurar fazer mais do que deve. Então, se é algo público, essa companhia, essa fábrica é pública, também deve dar esse presente para o empregado que está indo embora. O Beshut Minchat Yitzchak, agora um Shut Minchat Yitzchak, também ele é famoso, mais recente, Dan al Tashlum Pitsuim Leoved Shemefatrim Oto. Ele começa a analisar sobre pagar para o empregado que despediram ele. Ele escreveu, viveu em Israel, pouco tempo atrás, ele falou aqui nos Batei Dinim, nos tribunais de Israel, se acostumou falar que sim deve pagar todos esses valores na hora que despede um empregado. Já foi recebido isso entre os comerciantes, algo que já foi recebido. Agora, ele falou assim, o costume de Eretz Israel não fixa para o mundo todo, cada lugar é o seu costume. Mas na prática a gente sabe, né, que o mundo todo faz isso, então fica uma coisa para o mundo todo. Aí tá, então daqui também saem perguntas, né? Teve a Binus Enxut que daqui desse assunto começaram a analisar se a aposentadoria é algo que também cabe ao empregado, se é algo que precisa dar para ele ou não. Então, mas eles estão analisando, depois de acordo com o que a gente viu a mitzvah da Torá,
de dar presentes para o escravo, depois disso se tem obrigação da Torá, a gente já viu que não tem, mas se parece que a ideia da Torá era também recompensar tal, então a gente deve aconselhar sim agir. Então ele fala, Beshut de Tzela Chokhmah, nesse livro de Tzela Chokhmah, Nishal foi perguntado, em vez de Adam Zchut al Pi a Torá, a Kedoshá, se merece, de acordo com a Torá, litvoa pência, cobrar uma aposentadoria, meta Keilah, da Kehilá, כאשר יוצא לפרוש מעבודתו אחר שנות עבודה של כ"א שנה. Tinha uma pessoa que trabalhava para Keilah, para a comunidade Yodiá, trabalhou 21 anos, e aí veio a pergunta para ele se a comunidade precisa pagar para ele uma aposentadoria. E 21 anos? Não, foi os anos que ele trabalhou. Não, foi por acaso, essa foi a pergunta. Ve'eshiv, aí ele respondeu, הנה על פי דין תורה קדושה, כל פועל פקיד או שכיר עם הפסקת עבודתו, אין לו על רבו כלום. Pela Torá, então ele fundamenta isso, ele fala, pela Torá, como a gente viu, não tem uma mitzvah da Torá desse tipo. Até para empregado, a mitzvah exatamente não existe para escravo. Afilo avadetzlo kol yemei chayav, até que trabalhou com ele a vida toda. V'machar sheifsika avodato, en lo mimah lechiot, o cara trabalhou com ele a vida toda e depois que terminou, não tem do que sobreviver. Está saindo, não tem do que sobreviver. Ariu que colani. Ele fala, na verdade, né, pela essência, ele seria agora uma pessoa pobre, não tem como sobreviver, ele é pobre. Então tem uma mitzvah de como qualquer outro pobre, de ajudar. Ariu que colani, Israel, tzibur. O tzibur, a comunidade precisa agora ajudar uma pessoa pobre. Medindo tzedakah, isso aqui é tzedakah, não é a mitzvah de anaká, de dar presentes, de tal, do dono. Yotzei min haklal eved ivri, שהתורה תענה קטניק לו, והזהירה לא תשלחנו ריקם, só o escravo que a Torá fala isso. וגם בזה יש כמה פרטי דינים, כמובן בש"ס ורמב"ם. אלא שבספר החינוך, ele fala assim, mas ele conclui, mas o Sefer Chinuch que a gente viu, fala que a pessoa tem que entender daqui também, o empregado a gente tem que ajudar, não? Sim, a gente estudou isso. Que a pessoa tem que pensar sozinha que tem que ajudar. Então isso ele fala que isso é ético. Isso aqui não é obrigado, isso aqui é ético. Que mostra que estava Minchat Chinuch. Está falando tudo, já. Agora ele na resposta dele. Ele está incluindo tudo. Ele já é uma outra ideia, outro rabino que está respondendo, então ele já está incluindo tudo. Tudo isso é mais ético do que obrigatório. Porque a aposentadoria, o conceito já é mais instituição de governo, né? Já não é uma coisa do... Pois é, aí o caso era da comunidade. Ele trabalhou para a comunidade. Então a comunidade talvez tinha condições, né, de continuar pagando para ele. Então ele fala assim, coisas que são a mais do que a lei, a comunidade deve cumprir. Talvez cada um não tenha obrigação, mas a instituição, a comunidade, ela deve cumprir as coisas mesmo que são acima do que a lei manda. Que me voar beshuta rivash, colocou mafim yatzah hazan mechuyav lefi shatadin, raui lakal asot imo lifnim shatadin, etzad ma shavad tam bemelechet shamayim. Então o caso era o Hazan, trabalhou, então ele falou, ele aconselha que sim deveria a comunidade pagar para ele, sim. וסיים שם שאומנם יש לחלק שריבש דן רק שלא להוציא ממנו מיסים וביננו דנים על מה לקהילה לשלטונות וכן כל זה תלוי בראות עיני הדיין. Então ele fala que tudo depende do caso, cada caso o juiz tem que analisar. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. Ele fala assim, só para terminar mais um pouquinho. O Beshut Yam Gadol katav she'en divrei chinuch betorat chiyuv klal. Esse outro livro analisa o Sefer Chinuch, todo mundo analisando o que o Sefer Chinuch falou, que a pessoa deve entender sozinho o que deve dar, mesmo que a Torá não obrigue. Então nesse livro, Shut Yam Gadol, ele fala assim, que foi um conselho que o Sefer Chinuch deu, que é bom fazer isso, mas mas se o costume do país é dar, aí sim deve dar, mais do que o Sefer Chinuch, não é só, já não viram um conselho, ele deve sim dar, se o costume do país é dar. Muito das relações de empregado e empregador, a gente aprende no Shulchan Aruch que tem a ver com o costume do local.
Então parece que está subentendido que se o costume é ressarcir na hora de despedir, tem que dar. Se o costume é o dono, a comunidade, no caso, dar uma aposentadoria, então tem que dar. Aí que sabe, a aposentadoria hoje em dia o dono particular não dá, né? Não vai ficar, o pessoal que fez durante o que trabalhou, né? Então, aqui ele não entra no mérito de qual valor seria. ועיין בפתחי חושן שכתב, בזמננו נהגו בתי דינים לדון בקצת דיני המות על פי חוקי המדינה, ולך יש לדון כן מצד דיני מלכותא. Tá, então ele continua falando também que a lei do país ele também prevalece, tem sua importância. Então, resumindo, concluindo, pela Torá parece que é só um bom conselho a pessoa dar, ressarcir o empregado, é bom, bonito, a gente pode aprender a lógica disso, da mitzvah de dar presentes para o escravo. Mas quando no país tem essa lei, é o costume do país, parece que fica mais obrigatório a pessoa cumprir. Então, a pessoa, né, então, aí fica algo um pouco mais forte. Eles não... pode ser que até um Beidin, um tribunal, se for o caso do tribunal, pode ser que até ele vai falar para pagar isso. Baseado nisso, baseado no costume do local, pode ser que até vai chegar a ser uma obrigação. Depois de analisar tudo... É o que deve... analisando o que depois que a gente já aprendeu na Torá. E tudo isso vem do Gemara que a gente está estudando, que a gente vê na mitzvah da Torá, de dar presentes na hora que o escravo ele é libertado.